Gente, fingir até conseguir ser. Quando você tá no processo de autoevolução, de sair de mudanças de hábitos ruins, né? É muito importante, por exemplo, eu não sou uma boa comunicadora, é um exemplo. Você fazer afirmações que você é uma ótima comunicadora, que você tem uma ótima oratória, que você sabe se comunicar muito bem com as pessoas, você sabe persuadir as pessoas, você consegue conversar, ter uma mensagem clara, esclarecida. Quando você vai desenrolando esse diálogo com você, você cada vez mais vai acreditando e vai aprendendo também aquilo que você próprio fala. Porque para você ter falado algo, você primeiro pensou, sentiu e tá falando. Então essa repetição é tão poderosa, né? Porque a gente somente fica bom com aquilo que a gente repete, né? Todos os dias. E todas as vezes que você trabalhar isso em você, você vai chegar em um nível de excelência tão grande para o resultado que você quer almejar. Então, se você ainda não tem, comece a ver o que você quer, quais são os passos que você tem para chegar lá, porque é assim que a gente faz uma meta. E sempre coloca data, prazo, é muito importante. Eu sempre coloco as minhas metas de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Eu sempre faço isso. Né? Aquilo que eu quero, eu quero é tal coisa, como que eu posso seguir essas coisas? Quais são os passos que eu tenho que seguir? Quais são as ações que eu preciso fazer todos os dias ou semanalmente para eu estar conseguindo atingir aí esse entendimento, essa habilidade para eu conseguir fazer? Então, assim, sempre você vai ver que você vai precisar de pessoas com os mesmos propósitos para estar lá. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu quis fazer crossfit. Eu olhava aquelas pessoas, eu fiz 5 meses, eu me propus a fazer 5 meses, né, de crossfit. Então eu juntei meu dinheirinho, eu falei, 5 meses eu vou fazer o crossfit, que era na época o que eu podia pagar, né, enfim. Aí eu falei assim, mas essas pessoas são moldadas a ferro. Eu era a última, a gordinha, a última que nunca conseguia terminar, né, a atividade, mas gente, eu fui tão bem acolhida por eles. Que assim, as pessoas às vezes terminavam me incentivando a fazer o exercício, terminavam muitas vezes comigo, vai, eu termino junto com você, vai, falta tanto, eu não sei o que. Gente, foi tão poderoso aquilo pra mim, que assim, uau, teve, lógico, alguns momentos de risada que eu não conseguia fazer, e de cair, de, sei lá, tanta coisa, mas eu havia me colocado tão fortemente naquele objetivo que eu iria fazer 5 meses de crossfit e fiz. Aquilo fez tão bem, tanto pra minha alma, tanto pra mim mesmo, me superei, quanto o meu corpo, eu vi que o meu corpo já tava mudando, né? Mas financeiramente falando, eu trabalhava em CLT, era aquilo que eu podia pagar em 5 meses, eu fiz. E hoje eu sinto muita falta de fazer o crossfit, né? E eu pretendo, sim, é uma meta que eu tenho, né? Agora na minha vida também de voltar, né? Mas assim, foi um exemplo bobo que eu dei aqui, né? Eu era a última e suando, aquelas meninas não suavam, todas magrinhas, fitness, durinha, e eu toda mole, toda gordinha, toda flácida, toda suada, descabelada, mas eu tava lá. E aquilo foi tão bom pra mim, porque eu acho que talvez dali foi começando eu entender de fato, eu me colocando a ferro e fogo, sabe, a prova, que tudo é um aprendizado. E eu saí de lá renovada, né? Eu sabia o tempo que eu iria fazer aquilo e pra mim foi muito bom. E eu desejo sim, e eu vou voltar. E eu desejo que você também faça o seu crossfit, independente do que significa isso pra você, se é de fato realmente fazer, né, uma academia tal, crossfit, ou se de fato você ter alguma dificuldade e vencê-lo. Então tenha o seu crossfit.